Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Você é meu convidado a, junto comigo, por meio da Palavra de Deus, ter essa experiência de relacionamento direto e intimamente ligado ao nosso Deus. Que a Palavra de Deus, de fato, possa encontrar abrigo em nossos corações e por meio dessa forma e maneira, a gente possa estar sensível e perceptível ao falar de Deus. Antes de nós conhecemos qual será o tema de hoje, verifica se você já é inscrito no canal, verifica se você já deixou o gostei. Afinal de contas, será por essa maneira que não somente este canal vai alcançar outras pessoas, como também vai garantir que todos os dias você tenha o seu momento com Deus. Tá certo? Fez as devidas verificações? Agora vamos para a devida preparação. Vamos fazer a nossa oração. Una-se a mim, por favor, em oração. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que por meio da Tua Palavra nós possamos ouvir a Tua voz, fazer reflexões que de fato falem ao nosso coração. E que Teu Espírito Santo seja o autor desses pensamentos, que suscite dentro de nós o entendimento e a luz devida para andarmos de forma apercebida sobre esse mundo envolto em trevas. Senhor, perdoa os nossos pecados. Derrama a Tua graça sobre nós, a Tua infinita compaixão, o Teu amor, a justiça de Cristo, para que por meio desses méritos nós possamos ser aceitos por Ti e viver eternamente junto a Ti. Nós pedimos todas essas coisas porque unicamente pela fé nós cremos no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de terça-feira é Atravessando o Mar Vermelho. Vamos dar mais alguns passos nessa jornada do povo de Deus rumo à Terra Prometida? Eu quero convidar você a ler aqui o contexto que foi apresentado no estudo e logo em seguida a gente vai fazer as nossas reflexões nos pontos que eu separei no estudo de hoje. O primeiro texto serão 2 textos, certo? Nós vamos ler o primeiro que se encontra ali no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17 a 22, que vai ser o desfecho daquilo que a gente começou a ler no dia de ontem. Diz assim, ó. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O próximo contexto é o capítulo 14 de Êxodo. Nós vamos ler do verso 1 ao 12. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, certamente pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó,
Os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Dentro desses dois contextos que nós lemos, tem muita coisa interessante que vale o nosso tempo e a nossa reflexão e que com certeza vamos extrair lições poderosas para a nossa vida. Com base nesse contexto, separei o primeiro ponto aqui para a nossa reflexão que diz assim, ó. Seguindo as instruções de Deus a Moisés, os israelitas deixaram o Egito como um exército bem organizado. As palavras hebraicas utilizadas ali, a lição até mencionou aqui, eu vou ver se eu consigo pronunciar para vocês, era Tissaba, né, que significava exército ou hoste, e a segunda palavra é Mak-Ané Testifica, que significa exatamente acampamento ou divisão. A maneira como os israelitas saíram não foi de forma desorganizada do Egito. Eles saíram de maneira bem organizada. É tanto que o texto traz à tona que eles saíram marchando como um exército triunfante, um exército organizado. Davi, o que isso significa? Significa dizer que a ordem como os israelitas saíram do Egito foram tribo por tribo. Uma evidência disso bem clara é quando Balaão ele é contratado ali pelos moabitas para amaldiçoar. E quando ele vai contemplar os israelitas, ele atesta a divisão e a organização do povo, que estavam ali divididos tribo por tribo, de maneira bem ordenada, bem organizada. Isso é um ponto bastante interessante, que não é porque eles eram escravos que eles eram um povo desorganizado. Sabe quem era o agente pelo qual esse povo estava bem organizado, bem alinhado? Era exatamente a pessoa de Deus. Deus era o líder do povo. Deus era o rei do povo. Deus era o regente do povo. E o povo estava ali em estreita submissão, fazendo tudo quanto o Senhor ordenava. O segundo ponto que eu destaquei diz o seguinte: quando Israel saiu do Egito, Moisés levou consigo também os ossos de José. Interessante, né? Cerca de aproximadamente 400 anos depois, Moisés, juntamente com o povo, lembrou da promessa que José fez o povo fazer. Interessante disso, que embora José estivesse residente no Egito, que na época era a potência mundial, ou seja, a cidade melhor para se morar, a cidade mais moderna, a cidade mais bem comercialmente, a cidade das oportunidades, José não considerava o Egito como seu lugar de destino. José não considerava a facilidade da vida, os prestígios que a vida lhe trouxe, como o destino e alvo da sua vida. José tinha muita consciência de que aquele lugar não era o lugar que Deus tinha prometido para o seu povo. Que aquele lugar não era o lugar que pertencia ao seu povo. E que no futuro, Deus iria honrar a sua promessa, a sua palavra, iria libertar o seu povo, iria retirar o seu povo para levar para o destino certo. E foi por isso que José fez com que a sua família, o seu povo jurasse: quando chegar o dia, levem os meus ossos. Aqui nós vemos a tamanha demonstração de fé. Porque veja bem, qual o problema dos ossos ficar no Egito? Afinal de contas, ossos não têm vida. José já tinha morrido. Não ia fazer diferença nenhuma. Mas esse era o testemunho pelo qual José queria dar, mesmo após a sua morte, do tamanho da sua fé, do tamanho da sua entrega e da sua obediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
Moisés levou os ossos de José. E os ossos de José foram sepultados na terra de Siquém. O próximo ponto que eu destaquei diz o seguinte: a coluna de nuvem e a coluna de fogo foram os sinais visíveis da presença de Deus no meio do seu povo. A gente vê que quanto mais o povo se relacionava com Deus, mais presente era Deus no meio do povo. O povo já tinha visto as manifestações do poder de Deus, do braço forte de Deus, por meio das pragas ali no Egito. Os sinais e maravilhas que aconteceram no Egito. Quando o povo está saindo rumo em direção à Terra Prometida, Deus mais uma vez se apresenta e se mantém junto ao seu povo. Representado ali pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite. O texto bíblico é bem claro e evidente, dizendo o seguinte: olha, nem a nuvem, nem a coluna se apartava do povo. Em outras palavras, Deus estava junto com o seu povo. E isso é algo que você precisamos refletir, porque embora hoje não tenha uma coluna nos mostrando o caminho, ou uma coluna de fogo à noite, iluminando e mostrando para onde nós devemos caminhar, a nossa jornada rumo à terra prometida, o lar celestial, nós temos que ter a convicção de que por meio do Espírito Santo que queima em nosso coração, o Senhor está nos guiando, o Senhor está nos direcionando, o Senhor está mostrando o caminho. E um dos caminhos que Ele apresenta é exatamente por meio desses momentos, porque é exatamente o que o Espírito Santo faz por nós. Nos conduz para momentos de estudo na palavra e por meio desses estudos nós ouvimos Deus falar ao nosso coração. Veja que o Senhor, Ele traçou uma rota, Ele mudou a rota, Ele fez com que o povo fosse para outro local, para suscitar exatamente o pensamento nos egípcios de que possivelmente Israel estivesse alheio, à toa, vagando, perdido no deserto. Olha, eles não sabem para onde ir. É um povo sem terra, é um povo sem destino, é um povo sem sonho, sem propósito, sem nada. Vamos lá, vamos escravizar novamente. Eles não têm para onde ir. Deus fez com que eles saíssem, a princípio, por uma rota. Só que o Senhor mudou a rota no caminho, para evitar, quem sabe, uma tragédia. A rota era em direção aos filisteus. Só que possivelmente poderia acontecer uma guerra, como no futuro, vez por outra, se levantavam os filisteus contra Israel. O Senhor, ao invés de abreviar, o Senhor empurrou para frente essa situação. Não vai ser agora, porque se acontecer agora, eles podem querer voltar para o Egito, eles podem querer botar tudo a perder, aquilo que foi conquistado, com tanto demonstração de poder e glória do Senhor. Próximo ponto diz o seguinte: então o faraó revelou suas motivações. Vocês lembram no estudo de ontem, que nós falamos sobre a saída do povo? Que Faraó chamou Moisés e Arão e disse: podem ir embora, vão-se embora, sumam da nossa frente e orem ao seu Deus para que me abençoe. Vocês lembram desse ponto? Aqui a máscara cai. Aqui o Faraó revela a sua verdadeira natureza. A natureza de um homem pecador, obstinado, rebelde, um homem que tinha um coração endurecido, um homem que, podemos dizer assim, estava resistente a acatar e aceitar o verdadeiro Deus. Quando chegou o comentário dizendo que possivelmente os israelitas tivessem perdido, que estava rodando pelo deserto, ele mostrou a verdadeira face e falou: o que foi que nós fizemos? Por que foi que nós deixamos os nossos escravos irem embora? Vamos lá pegar eles. A nossa propriedade, a nossa mão de obra, os nossos objetos humanos. Veja que a dor da perca do filho logo foi superada. Muitas vezes as pessoas têm vivido dessa forma. Mesmo em momentos de dores, conseguem ainda expressar a sua pior versão, a sua pior face. Ao invés de aprender com a dor e reconhecer o Senhor, como o faraó deveria ter feito, ele mostrou quem de fato ele era. E muitas vezes o dia mau serve exatamente para isso, para revelar quem de fato nós somos.
No dia mau, eu e você podemos nos rebelar contra o Senhor, negar o Senhor, como fez o faraó, ou podemos nos aproximar do Senhor e suplicar a sua misericórdia, suplicar o seu perdão, suplicar a sua presença. O faraó escolheu negar o Senhor. O próximo ponto que eu destaquei, o penúltimo do nosso estudo, diz assim: quando os israelitas viram o exército do faraó chegando, expressaram sentimentos que repetiriam outras vezes, no plural. Se você conhece muito bem a história do povo da peregrinação dos israelitas no deserto, você vai relembrar com muita avidez que de fato o povo, vez por outra, queria voltar para o Egito. Queria se arrepender das escolhas que tinha feito. E o interessante desse ponto não é simplesmente o fato deles sentirem saudade do Egito, da situação mais confortável no Egito, porque de confortável não tinha nada, eles eram escravos. Mas o ponto interessante que eu quero extrair aqui para a nossa reflexão é exatamente o que eles fizeram com Moisés. O texto fala, eles suplicaram ao Senhor, ponto. E em seguida foram questionar Moisés, foram reclamar com Moisés. Por que foi que você fez isso com a gente? Era porque no Egito não tinha túmulo suficiente que você fez com que a gente viesse para cá para ser assassinado e morto aqui? Você lembra que a gente pediu para você deixar a gente em paz? Deixar a gente ser escravo mesmo? Abandonar essa história de liberdade? Que isso não era para nós? Por que foi que você fez isso com a gente, Moisés? Interessante desse ponto é que eles não lembram que quando eles foram expulsos, quem sabe, o coração deles se alegraram. Quando receberam os presentes dos egípcios, quando pediram as roupas dos egípcios, os bens materiais. O que eu quero trazer à tona para mim e para você nesse momento é: eles estavam naquela situação não foi porque Moisés saiu puxando no braço de cada um. Bora, vamos embora, chegou a hora, não. Eles tinham entendido, eles tinham aceitado ser livres por meio do sangue do Cordeiro e do poder de Deus. Só que o ser humano, em outras palavras, eu e você, temos a tendência de quando o dia da prova chega, a gente responsabilizar os outros. A culpa é sua. Foi por conta de você. Quem mandou eu dar ouvidos a você? Olha a situação que eu estou passando. Mas antes eu tivesse ficado na vida que eu estava. Às vezes uma vida desgraçada, uma vida triste de ruim. Mas em frente à prova, o nosso coração pecaminoso faz entender que a vida anterior era uma vida melhor. Sendo que nada se compara à vida que o poder e o sangue de Cristo proporciona a um coração convertido. Nada se compara. Nenhuma prova deveria suscitar em nosso coração o sentimento de arrependimento, o sentimento de querer voltar atrás e voltar para a vida preguiça. Nada deveria fazer isso. O último ponto, para nós encerrarmos nosso estudo, diz assim: mesmo tendo visto aquelas demonstrações do poder de Deus, que incluíam livrar seus próprios filhos primogênitos, o povo ainda demonstrava uma surpreendente falta de fé. Que eu e você possamos olhar para essa situação, essa experiência do povo de Israel e tirar lições para nós. O povo estava passando pela primeira prova. As coisas estavam apenas começando. E vejam como eles reagiram. Será que nós não temos reagido da mesma forma? Será que nós, que com tanta facilidade falamos com a nossa própria boca dizendo: esse povo era um povo muito ruim. Pense num povo ruim. Pense num povo que fez Moisés sofrer. Vamos olhar para nós. Vamos deixar o povo de Israel de lado e vamos olhar para nós. Será que nós não iríamos reagir da mesma forma? Será que nós não temos reagido da mesma forma frente às provas, frente às provações?
que a gente possa refletir sobre isso. Que o tema de hoje, atravessando o Mar Vermelho, possa fazer o nosso coração, de fato, não apenas ser um momento, mas que a gente possa refletir durante o dia sobre o que atravessar o Mar Vermelho deve significar para nós hoje. Porque muitos mar vermelhos estão diante de nós. E Satanás, na representação de Faraó, está em nosso encalço, nos perseguindo, querendo nos escravizar novamente. Mas pelo sangue de Cristo, isso não irá acontecer. Tá certo? Chegamos ao fim, foi muito bom estar aqui junto com você, estudando, meditando e extraindo lições poderosas por meio do Espírito Santo. Que nós possamos voltar aqui amanhã, porque amanhã tem lição, tem estudo guiado, e que a sua presença não é apenas sentida, apreciada, mas é de muita importância, principalmente para Deus, e que você vai ter um dia completamente diferente se você dedicar tempo de qualidade com Deus. Se você gostou do estudo de hoje, deixa o seu gostei, verifica se está inscrito e, se possível, se você puder, claro, compartilha. Envia para outras pessoas que, quem sabe, você quer bem. Envia para o irmão. Lembra o irmão, ei, tu já teve teu estudo guiado, a lição? Estuda aqui, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.